Rússia anunciou hoje que a vacina Sputnik V, que é desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, essa vacina contra a Covid-19, é 92% eficaz, e isso segundo dados preliminares de estudos de fase 3, essa fase que faz testes em milhares de pessoas, que são conduzidos no país. A gente vai falar sobre esse assunto com a nossa correspondente, a Cecília Malan, que tem os detalhes para a gente dessa esperança, mais uma esperança aí no caminho. Cecília, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos vocês aí no Brasil. Olha, como disse o diretor do Fundo Soberano Russo que desenvolve a Sputnik V, esse é o tipo de notícia sobre o qual os pesquisadores e cientistas vão conversar um dia com os netos. Eles vão poder dizer que participaram de alguma maneira da corrida global por uma vacina para deter a pandemia que já matou mais de 1.200.000 pessoas e devastou a economia mundial. Diante das críticas de que faltam detalhes sobre o protocolo da vacina russa, o responsável pelo desenvolvimento dela disse que os dados vão ser publicados em uma revista especializada internacional depois de serem revisados pela comunidade científica. Ele só não disse quando. Os resultados preliminares divulgados hoje pela Rússia foram baseados nos dados de 16.000 voluntários. Um grupo recebeu a vacina e o outro um placebo, uma substância que não estimula a produção de anticorpos. 20 pessoas desenvolveram Covid. A diferença de doentes entre os dois grupos indicou a eficácia de 92%. Segundo a FDA, a Agência de Vigilância Sanitária Americana, uma vacina contra a Covid só será autorizada nos Estados Unidos se atingir uma eficácia de pelo menos 50%. Os resultados da Sputnik V, por enquanto, só foram analisados pelo Instituto Gamaleya, que está produzindo a vacina, e ainda não foram revisados por outros especialistas, etapa necessária para que o estudo seja publicado em revistas científicas. A versão congelada da Sputnik pode ser estocada a uma temperatura de 18 graus Celsius negativos. Esse armazenamento congelado é um desafio porque as doses vão precisar viajar longas distâncias para atingir uma distribuição igualitária e a estrutura varia muito de região para região. A Rússia anunciou que, pensando no tamanho do país, criou uma versão liofilizada, desidratada da vacina, que pode ser armazenada a 2 graus Celsius, o que facilitaria o transporte e a manutenção. A terceira e última fase de testes da Sputnik V envolve 40.000 voluntários em diferentes países, como Venezuela e Emirados Árabes Unidos. Segundo os cientistas, os efeitos adversos registrados até agora em alguns participantes são dores no local da aplicação, febre, fadiga e dor de cabeça, todos de curto prazo. A Rússia foi o primeiro país a registrar uma vacina contra a Covid-19 no mundo em agosto. O registro permitiu que o país começasse a aplicar a vacina em voluntários fora dos ensaios clínicos, como médicos e outros grupos de alto risco. Mas esse anúncio gerou preocupação entre cientistas, principalmente porque os testes de fase 3 e a vacinação em massa estão acontecendo de forma simultânea na Rússia. Um virologista britânico alertou que ainda falta saber quanto tempo dura a proteção da vacina russa e a eficácia dela em diferentes grupos de idade. Mas ele comemorou mesmo assim o mais novo passo na corrida global contra a pandemia. E lembrando aqui o seguinte, o Fundo de Investimento Direto lá da Rússia assinou um memorando de cooperação técnica sobre a vacina Sputnik V com o governo do Paraná. Essa parceria prevê a realização dos testes da fase 3 e uma eventual fabricação da vacina aqui no Brasil. O governo do Paraná tinha previsto para outubro o pedido de liberação dos testes, Tinha que fazer esse pedido para a Anvisa, mas ele ainda não enviou os documentos necessários para isso. O Instituto Tecnológico do Paraná ainda não deu uma nova previsão de entrega desses documentos e disse que está aguardando a definição do parceiro russo sobre as ações que terá no projeto.